7. Sorry. La 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 la, yeah. Oi, gente! Eu sou a Josane, do Diário de Mãe. Sou Josane. É, mas você não é Josane, você é A Duda. a Duda, o neném da mamãe. E hoje a mamãe vai contar como que eu descobri que estava grávida. Eu vou contar um pouquinho da minha gravidez e da minha trombofilia que eu tive durante a gravidez. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreva, tá bom? E dá um like nesse vídeo. Bom, primeira pergunta. Foi planejada essa gravidez? Mais ou menos. Vamos dizer que sim, vamos dizer que não. A gente tinha o plano de engravidar, mas não na época que eu engravidei. Mas eu falo assim, que ela também foi planejada porque acredito que Deus tinha planejado, entendeu? Eu não tinha planejado para aquela hora, mas Deus tinha planejado. E como Deus sempre sabe o que é melhor, então aquele era o momento exato. Então, como eu não estava planejando, como que eu descobri? Foi num fim de semana, na sexta-feira, exatamente, de manhã, eu fui tomar café da manhã e eu comecei a sentir um enjoo. Comecei a sentir um enjoo, um mal-estar de comer. Achei estranho, mas nada assim que me assustasse. Daí, o que aconteceu? Na hora do almoço, eu não consegui comer direito. Começou a embrulhar meu estômago também. Quer cheirar cocô? Eu lembro que no almoço, a única coisa que eu consegui comer foi berinjela. Acho que em cubinhos, refogadinha. É isso, berinjela. Única coisa. E aí, à noite, eu acho que eu não tive nada normal. Berinjela, isso. À noite, eu não lembro, assim, de ter nada, assim, de anormal. Berinjela. É, berinjela, tá bom. Daí, no sábado de manhã, a gente foi pra igreja. E a gente foi almoçar na casa da minha mãe. Tinha uns amigos nossos que iam almoçar lá e a gente foi almoçar lá também. E na hora do almoço, aquele cheiro de comida começou a embrulhar meu estômago. E eu comecei a nem pensar em comer. Tava assim, o cheiro tava horrível. Daí a minha mãe fez uma comidinha pra mim. Colocou um arroz com carne e uma cebola. Abre parênteses aí, eu amo cebola. Amo cebola. Fecha parênteses. Naquele dia que tinha aquela cebola, eu não conseguia nem ver a cebola. Uns dias atrás, a minha mãe tinha feito umas cebolas empanadas e eu tinha comido bastante, porque eu amo cebola, né? E cebola empanada, assim, com ovo passado na farinha, né? E frita, é uma delícia. E eu tinha comido muito, e só de lembrar, me embrulhava o estômago. Horrível, horrível. Daí, eu achei estranho, nossa, eu enjoar de cebola, né? Que eu amo tanto. Aí uma amiga nossa que tava na casa da minha mãe falou assim, será que você não tá grávida? Eu falei, não, lógico que não. Não tô não, será? Não passou pela minha cabeça isso. Daí eu não conseguia almoçar com eles, com os nossos amigos. Não conseguia almoçar. Eu comi aquela comidinha que minha mãe fez e tipo, fui separando as cebolas, porque eu não conseguia comer aquela cebola. E aí fui deitar, porque eu tava com mal-estar, né? E eu deitada fiquei pensando. Segura também. Eu deitada fiquei pensando como que aquilo estava acontecendo comigo. Será mesmo que eu estava grávida? E fiquei pensando. Será mesmo? Daí passou, eu melhorei, aí no domingo eu não lembro de ter tido um enjoo, nada. Na segunda-feira de manhã eu tava com muito enjoo de novo. Aí meu marido ficou preocupado. Aí ele foi comprar um teste de gravidez, desses de farmácia. E quando eu fiz o teste de gravidez, deixa eu contar pra vocês que um mês antes eu tava com suspeita de grávida. Porque aconteceu algumas coisas e aí eu fiz um teste de gravidez. Quando eu fui fazer o teste de gravidez a primeira vez, me subiu assim, acelerou meus batimentos cardíacos tanto, que eu parecia assim que eu ia ter um infarto, sabe? Aquele negócio assim, eu tava muito ansiosa e muito preocupada.
Aí eu falei pra Deus, conversei com Deus, falei assim, Senhor, se a vez que eu estiver grávida, eu ver esses pontinhos aqui, positivo, por favor, controla o meu coração. Eu não posso morrer antes de ser mãe. E aí, quando eu fui fazer o segundo teste, né, que foi quando eu senti mal, tudo, eu já tava assim, mais controlada, não tava tão ansiosa como da outra vez. E apareceu positivo, os 2 risquinhos. Foi assim, uma alegria muito grande, uma preocupação, um desespero, tipo, são muitas coisas que passam na nossa cabeça ao mesmo tempo. E aí eu contei pro meu marido, não foi nada assim, tipo, como eu esperava, eu queria ter feito uma surpresa, tal, assim, quando a gente tivesse planejado, né? Mas como não foi assim tão planejado, foi meio assim, de supetão. Então não foi como eu queria, né? Mas aí, o que aconteceu? Aí a gente começou a se planejar. Eu tinha uma médica que já era obstetra, ginecologista obstetra. Só que eu não queria ela como obstetra. Ela é muito boa ginecologista. Ela é muito boa ginecologista, mas eu não queria ela como obstetra. E eu fui na primeira consulta, acho que foi na mesma semana, eu consegui um encaixe e fui. Aí ela falou assim, você tá grávida. Eu falei assim, mas esses testes não são assim tão 100%, né? Ela falou assim, não é tão 100% quando aparece negativo, não quando aparece positivo. E aí ela me passou um ultrassom pra fazer e já me pediu vários exames de sangue pra comprovar mesmo que eu estava grávida. Eu fiz os exames, fiz o ultrassom, tava mais comprovado que eu estava grávida. Escutei o coraçãozinho bater, uma emoção muito grande, uma alegria que não tem como a gente explicar. Estava grávida. Segunda pergunta, médico. Eu precisava escolher um médico, porque eu não queria ficar com aquela médica. Então eu fui atrás de médicos e indicações. E uma médica da minha mãe indicou outra médica, e naquela médica eu fui e indicou outra médica, e eu caí na minha médica, que foi a minha obstetra. Até aí tava tudo bem. Eu acho que já até eu conseguir chegar nessa minha médica, que foi a minha obstetra, foram mais ou menos assim, uns 4 meses. Eu cheguei nela lá e já tava com uns 4 meses já. Eu cheguei lá e levei uns exames do meu angiologista, porque no começo do ano eu tinha passado mal e fiz alguns exames, tanto cardiológicos como de com o angiologista, por causa que eu tinha passado mal. Daí levei os exames pra ela. E nisso, uma semana antes eu tinha ido no angiologista pra levar os exames que eu tinha feito. E eu descobri que eu tinha trombofilia. Aí ele fez um laudo dizendo que eu tinha trombofilia e que talvez eu precisaria tomar algumas injeções. Nada que me assustasse. Ele falou assim, ó, não fica preocupada, vai na obstetra e ela vai te indicar o que é melhor pra fazer. E eu cheguei lá. Qual foi a minha surpresa? Chegou no verde. Qual foi a minha surpresa quando eu cheguei lá? E ela me apavorou, me desesperou, porque eu tinha trombofilia e que aquilo era muito perigoso e que eu deveria estar me cuidando há muito tempo, tanto tomando os medicamentos como usando a meia que pressiona as pernas para melhorar a circulação do sangue. Então, assim, foi um baque muito grande. Eu chorei muito na consulta. Fiquei muito desesperada. Parecia assim, que eu não estava grávida. Parecia que eu estava doente e que a qualquer momento eu podia morrer. Foi muito difícil. Então, depois da minha primeira consulta, que eu me desesperei, eu comecei a me tratar, né? Lógico. Comecei a ir atrás de tudo que eu precisava me cuidar para poder ter aquela gravidez tranquila. E graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Eu precisei tomar o medicamento Somalgin até umas 30 semanas. E desde, eu não lembro de qual semana, não sei, eu não lembro ao certo, eu comecei a tomar o Clexane, que é enoxaparina. Ela é um anticoagulante, junto com o Somalgin, para não ter perigo de ter a trombose, nenhum microtrombos que dificultam a passagem de nutrientes para o bebê. Essa trombofilia se descobre geralmente quando a pessoa tem vários abortos consecutivos. Então se faz vários exames e descobre. Então o risco maior na verdade já tinha passado, porque eu estava com 4 meses e minha bebê estava bem, saudável, crescendo muito bem.
Então assim, Deus segurou até aquele momento que eu descobri e eu comecei a me cuidar, a me tratar. Usei também a meia, que a médica tinha pedido, e o angiologista já tinha pedido também. Usei todos os dias. E aqui onde eu moro, quem me conhece sabe que é muito quente. Muito, muito quente. E eu usava a meia. Usava todo santo dia. Desde cedo até a noite. Eu só tirava à noite. Olha lá. Além desses cuidados, né, que o médico pediu, eu continuei fazendo o que eu já estava fazendo antes. Caminhada. Que memória. Eu estava fazendo caminhada, eu fazia caminhada 3 vezes na semana. E fazia hidro 2 vezes na semana. E fazia fisioterapia 1 vez por semana. Então, toda semana eu estava me exercitando muito, que é uma das coisas que precisa para trombofilia, quem tem esses casos. Você precisa exercitar, você precisa se mover, o sangue precisa circular melhor. Então, isso foi muito bom para minha gravidez. Além da minha dieta, que eu cuidei para não engordar, porque é outro risco também que tem, e que é muito perigoso, porque além da trombofilia, eu poderia ter diabetes gestacional, que seria outro caso que complicaria mais a minha gestação. Então, eu me cuidei ao máximo até o dia que a Maria Eduarda nasceu. Eu fui muito restrita e muito correta em tudo que eu tava fazendo. Então, essas injeções que eu tomei, eu tenho até hoje, olha lá. Muitas. Tem uma caixinha assim, ó, cheia, né, Maria Eduarda? E ela é muito segura, porque quando a gente usa, ela se fecha aqui, ó, ela cobre a agulha, então não tem risco, não tem perigo. Foram mais de 150 agulhadas na minha barriga. Tem outros lugares que você pode aplicar, mas eu preferi aplicar na barriga, porque pra mim era o lugar que menos doía. Era melhor, menos pior. Mas eu vou falar pra vocês, eu tomei esse tanto de injeção. No começo eu fiquei apavorada, mas hoje eu tomaria tudo de novo, se precisasse, sabe? Porque é uma coisa assim que a gente esquece. É impressionante isso. É uma coisa que não dói tanto assim, que fica marcado na sua mente, que você não quer mais aquilo, sabe? Faça. E agora o parto. Vou falar uma coisa pra vocês. Era uma coisa que eu tinha muito medo. Eu acho que até hoje ainda tenho um pouquinho, mesmo por ter passado. Eu planejei na gravidez inteira ter um parto normal. Eu queria um normal, que pra mim, como a gente foi feito pra ter o parto normal, eu não gostaria de passar por uma cirurgia. Eu morria de medo disso, principalmente por causa da agulhada, da anestesia, né? Mas, como desde o início da gravidez foi sonhada por Deus, Ele sabe o que é melhor. Então, eu me planejei, me programei, fiz os exercícios devidos para poder ter um parto normal. Só que a minha bonequinha ficou sentada a gravidez inteira, e ela não virou. Existem profissionais que fazem, que viram o bebê na hora do parto. Até mesmo profissionais que fazem um parto normal, eu esqueci o nome, mas saem do bumbum primeiro, não a cabeça. Só que é muito sofrimento pra mãe e pro bebê. Então, eu não quis nem que a minha médica virasse ela na hora do parto, e nem que fizesse um parto normal, ela sentada. Então, o melhor, que era mais seguro, foi o parto cesárea. Não era o meu sonho, mas foi o que Deus sonhou pra mim. E eu agradeço à medicina, porque Deus hoje colocou os médicos para poderem estudarem sobre isso, e porque existem tantas mães que morriam no passado porque aconteciam várias situações e naquela época não tinha cesárea para poder salvar a mãe e o bebê. Então, foi o melhor. Às vezes a gente planeja e sonha com algo e não acontece aquilo, e o perigo da gente ficar muito decepcionado, se frustrar por causa que não aconteceu como a gente planejou, é muito grande. Mas eu coloquei no meu coração assim, nos últimos dias, de que se não desse certo o normal, era a vontade de Deus que prevaleceria. Então, foi melhor. Eu não fiquei assim, tão frustrada. Lógico que eu não gostei muito, porque o pós-parto é mais difícil, né? Uma cirurgia, você tá toda aberta lá por dentro, e até aquilo cicatrizar e fechar, é muito perigoso e é mais complicado.
Mas foi assim e graças a Deus deu tudo certo. E aconteceu no dia certo. Eu tive a Maria Eduarda com 38 semanas e 4 dias. Eu não marquei, eu até fui marcar. Só que uns dias antes da data que eu marquei, eu comecei a ter dilatação. Tive um pouco de contração, mas eu não entrei em trabalho de parto porque ela não estava virada. Então, se ela tivesse virada, eu tinha entrado em trabalho de parto, às vezes até a bolsa tinha rompido. Mas não aconteceu isso. Foi com 38 semanas e 4 dias, no tempo dela, que ela já estava preparada. E foi tudo certo, foi tudo bem, graças a Deus, o parto, tudo muito tranquilo. Deus, assim, acredito que estava naquele momento o tempo todo. E a minha médica foi uma médica enviada por Deus. Que médica abençoada. Aquela minha médica, assim, que me fez chorar no meu primeiro dia de consulta, mas que cuidou de mim o tempo todo e cuidou da minha filha na minha barriga e me ajudou com que eu tivesse uma gestação tranquila, muito boa. Não tive nenhuma doença grave. Tipo, uma coisa que acontece muito é infecção urinária, e eu não tive, porque eu bebia bastante água, eu comia muito bem, comia muitas coisas saudáveis, não comia besteira. E assim, foi tudo muito, muito, muito bem, muito tranquilo. E eu agradeço muito a Deus por isso. E o meu pós-operatório, meu pós-parto também foi muito tranquilo. Como eu moro em apartamento e a gente tem que subir de escada, eu preferi ficar na casa da minha mãe no meu pós-parto. Então eu fiquei 1 mês e meio lá com ela, e ela, assim, foi uma bênção na minha vida e é até hoje, porque ela me ajudou muito no meu pós-operatório e ela fazia tudo, e foi muito bom esse 1 mês e meio que a gente passou lá, e depois a gente voltou pra casa. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi a chegada da Maria Eduarda em casa depois, porque a gente ficou um tempo na minha mãe. Foi uma coisa, quando a gente voltou pra casa, que eu fiquei sozinha, foi outra coisa completamente diferente. E eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Então fique ligadinho que logo mais tem mais um vídeo pra vocês, eu vou contar como é que foi. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E conta pra mim aqui embaixo como é que foi a sua gestação, como é que foi. Você também teve trombofilia, não teve? Conta aí. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Sorry. La 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 la.